E finalmente, quando nós vivíamos como pecadores, e essa era a primeira barreira que nos separava desse projeto unificador de Deus. Nós não só vivíamos segundo os padrões do mundo, mas muitas vezes nós nos comportamos segundo Satanás, como também permitimos que nossas inclinações e desejos pessoais dominem sobre a vontade de Deus. Verso 3. Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não são os meus desejos, não são as minhas vontades que devem ser feitas. Eu devo fazer a vontade de Deus. Né? Semana passada, eu estive num culto lá em São Paulo, e o pastor Hernandes Dias Lopes estava pregando, e ele citou uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: quando nós estivermos enfrentando uma situação de dificuldade, lembre-se, não são os seus sentimentos que devem ditar o que você deve fazer, mas a vontade de Deus. E ele estava dizendo no sentido seguinte, que às vezes a gente está passando por problemas, e que se nós formos olhar para como nós estamos nos sentindo diante daquele problema, nós não vamos conseguir resolvê-lo. Quando um psicólogo está tratando aconselhando, né, geralmente ele vai querer saber como é que a pessoa se sente diante do problema que ele está passando. Se ele se focar apenas nos sentimentos, está derrotado. Da mesma forma, eu quero dizer aqui para você: não olhe no que diz respeito à sua vida cristã e às suas relações uns com os outros, especialmente a sua relação um com o outro. Não permita que os seus sentimentos ditem as regras, mas a vontade de Deus. Pastor, eu não vou com a cara dele. E aí você se afasta. Pergunto, quem que ditou as regras? Seus sentimentos ou a vontade de Deus? Você e seus sentimentos. Como você se sente em relação à pessoa é que agora dirigiu a sua relação com ela. Não dá para... Olha, eu não engulo fulano de tal. Pastor, conviver com fulano de tal é complicado. E aí você se afasta. Quem é que ditou as regras de seu comportamento? A vontade de Deus ou seus sentimentos? Seus sentimentos. Portanto, meus queridos, não permita também que os seus sentimentos atrapalhem no cumprimento da vontade de Deus e do plano de Deus, que é o quê? Unificar as coisas que um dia o pecado separou. E Deus está fazendo esta obra de unificação, de ajuntamento, por meio da igreja, do qual eu e você somos parte, somos elementos constituidores. Queridos, para a gente concluir, eu quero dizer o seguinte: Deus está operando um projeto de reunir, unificar todas as coisas que Ele criou, e começou a fazer isso pela igreja, e colocar tudo isso debaixo da autoridade da pessoa e da obra de Cristo. E o primeiro obstáculo que Ele precisava vencer para que isso acontecesse era o obstáculo da nossa condição de pecadores. Por quê? Porque debaixo da condição de pecadores, nós éramos guiados pela ditame do mundo, nós fazíamos a vontade do diabo e dirigidos pelos nossos próprios sentimentos, não pela vontade de Deus. Mas em Cristo, Deus resolveu essa dificuldade quando morreu e ressuscitou o seu Filho Jesus em nosso lugar naquela cruz. Para quê? Para que através de nós o projeto de unificar todas as coisas se cumprisse, se realizasse. Hoje,
eu e você, se estamos reunidos aqui nesse lugar para dias de comunhão, de confraternização, de aprendizado da palavra de Deus, é por causa disso. Porque por meio de mim, por meio de você, por meio de nós, Deus está cumprindo esse projeto que um dia estava oculto e que Ele agora revelou. De nos colocar juntos, de nos unir novamente. Portanto, você é parte disso. E cabe a mim e a você, não só orar por isso, mas também trabalhar para efetivar o que Ele já fez na cruz. Amém? Não permita mesmo que os ditames do mundo, que o diabo ou que os seus sentimentos atrapalhem essa tarefa. Ora a Deus para que Ele te ajude, apesar das nossas diferenças. Porque cada um, nas diferenças que temos, utilizado na mão de Deus como aquelas ferramentas foram utilizadas na mão do marceneiro sábio, podem fazer coisas maravilhosas. Eu tenho certeza. Amém?